A Gazeta Esportiva começa falando do derby desta quarta-feira no Allianz Parque. Palmeiras recebe o Coringão do Chico Lang e precisa vencer para não ver o rival ficar ainda mais distante na tabela. No líder Corinthians, a expectativa é manter a invencibilidade, que já atingiu a marca de 26 jogos, e acabar com a série invicta do Palmeiras, que não perde jogando em casa há quase um ano. A última derrota aconteceu no dia 24 de julho do ano passado, quando o Palmeiras perdeu do Atlético Mineiro por 1-0. O repórter Osmar Garrafa acompanha a coletiva do técnico Fábio Carille e do presidente Roberto de Andrade. Pontos, eu já falei isso algumas vezes, não fico cuidando de jogo, nós só vamos tirar algum jogador a partir do momento que correr o risco mesmo de uma contusão. É isso, Michele, estamos aqui então, presidente jogos, Roberto de Andrade e Fábio Carille falando. Vamos ouvir o Fábio Carille, técnico do Corinthians. Tem entrosamento, que conquistou o Campeonato Paulista e que vem iniciando bem esse Campeonato Brasileiro. Chegamos bastante fortalecido para esse jogo, né? Fagner é uma liderança, jogador de seleção brasileiro que 2, 3 anos aí vem jogando muito bem, está na seleção por merecimento. Então estamos indo hoje com aquilo que a gente tem de melhor para esse jogo contra o Palmeiras. Presidente, boa noite. Aproveitar aqui a sua presença também. Ontem nós tivemos a informação de que teria uma reunião pelo Guilherme Arana, mais uma, né? Primeiro quero te ouvir se é verdade, se houve essa reunião. E a segunda pergunta em relação à situação do Luciano, né? Que é um jogador que era para ter voltado já nesse começo de semana, se reintegrar, e que a gente sabe que está negociando uma saída. O torcedor, às vezes, ele pergunta muito para a gente sobre essas situações, então ninguém melhor do que o senhor para nos esclarecer. O Guilherme Arana, a gente vem conversando com os seus empresários direto, vendo, aparecem algumas situações, conversa, estamos avaliando, vê o que vai ser feito, nada mais que isso. E no caso do Luciano, ele se apresentou ao clube, tem contrato conosco até o fim do ano, e ele está encaminhando a sua saída para um clube europeu, então nós estamos praticamente lidando com isso por enquanto. Presidente, tudo bem? E sobre chegadas, reforços, o Carille está do seu lado, pediu alguma coisa? Tem alguém para chegar? Por enquanto não, tudo tranquilo. Legal. Carille, tudo tranquilo? Está precisando de ninguém? Tudo ótimo. Se não sair ninguém, já está maravilhoso. A única questão aí que a gente tem que deixar bem claro, talvez pelas convocações de Balbuena e Léo Santos para a sub-20 da seleção brasileira que pode acontecer, a gente está atento a alguma coisa na questão do zagueiro, mas nada de urgência. A gente tem que estar atento nessa questão. Carille, o Corinthians vem de uma invencibilidade incrível, né? 26 jogos sem perder, 6 jogos sem tomar um gol. Mas vale para esse jogo aquela famosa frase, clássico é clássico, o Corinthians entram como favorito no Allianz Parque? Nós estamos tratando todos os jogos como decisivos. Todos os jogos como decisivos, né? Não trago essa questão de invencibilidade para o grupo, acho que é uma responsabilidade maior, e sim de jogo a jogo. E é isso que nós nos preparamos esses dias para enfrentar o Palmeiras amanhã no seu estádio e fazer um grande jogo lá e fazer por merecer um resultado positivo. Carille, boa noite, aqui à sua direita. Na sua avaliação, por que o Corinthians hoje tem 9 pontos do segundo colocado do Flamengo e 13 do Palmeiras, que era tão badalado, é ainda badalado como uma grande equipe pelo que investiu na temporada? Por que o Corinthians tem toda essa diferença? Acho que é consistência, entendimento de todos, de trabalho, jogadores que não são titulares, que estão entrando e dando uma resposta muito boa. Se formou mesmo um elenco, né? Não temos 11 titulares, tem uma forma definida de jogar desde o primeiro dia de trabalho, e em cima disso nós trabalhamos e facilitou para nós da comissão e também para os atletas ter as funções bem definidas para a gente tá tendo um ano aí maravilhoso dentro da competição. Presidente Roberto de Andrade, gostaria que o senhor falasse a respeito, o senhor já citou a respeito do Arana, mas, enfim, a janela de transferência aberta, essa torcida que esteve aqui e a outra torcida do Corinthians, que ela é enorme, ela fica preocupada, né? Não é só o técnico do Corinthians. Qual é o risco, qual é a possibilidade do Corinthians ter, que até pela lei de mercado, perder algum jogador nessa janela? Tudo pode, a gente não pode cravar, porque todo contrato tem uma multa, que vocês sabem. Se algum clube exercer a multa e o atleta for favorável à saída, vai sair. Agora, por outros meios, onde a gente puder, não dificultar, mas acertar uma entrega futura, enfim, alguma coisa parecida com isso, é o que a gente trabalhar. O que nós estamos trabalhando é que não saia ninguém. Esse é o nosso pensamento, é o nosso objetivo, que a gente mantenha o grupo até o final do ano. É isso que nós estamos trabalhando. Agora, risco sempre haverá.
Carille, tudo bem? Como o Garra falou, se a gente olhar para trás, no começo do ano a expectativa em cima do Corinthians, do Palmeiras era muito grande por tudo que aconteceu, enquanto a expectativa em cima do Corinthians era menor, era uma expectativa baixa. O quanto isso foi importante para você buscando uma afirmação no futebol brasileiro, o quanto tem uma expectativa baixa da torcida, da imprensa, foi bom para você acertar as coisas, colocar a casa em dia e fazer o que você está fazendo com o time do Corinthians? Olha, com certeza, tudo isso que foi falado valorizou ainda mais o título, valorizou ainda mais o trabalho. Porque se todo mundo coloca o Corinthians, vai ser o campeão e você vai e é campeão, não tem tanto peso, vamos dizer assim, mas a partir do momento que ninguém acreditava, nos valorizou bastante. Já falei sobre isso também, em nenhum momento trouxe isso para o grupo, nas reuniões, e sim, nós fomos para o campo e procuramos trabalhar bastante sério, com entendimento de todos, né? Então, é claro que eu sei que os jogadores muitas vezes liam algumas coisas e ficavam chateados, são seres humanos, é normal que isso aconteça, mas a gente não deixou que isso atrapalhasse aqui dentro. No quanto aquele jogo... Tá certo, Michele. Vamos continuar acompanhando então a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille e também do presidente Roberto de Andrade. E daqui a pouco voltaremos numa segunda entrada, falando inclusive do dia agitado que teve o Corinthians, com a presença de quase 500 torcedores por aqui dando apoio, a escalação do time, todos os detalhes do grande clássico de amanhã. Nesse momento continua a coletiva do Fábio Carille, do presidente Roberto de Andrade, e os jogadores já iniciaram concentração. Michele. Voltamos a falar do Corinthians, do Chico Lang, que amanhã tem prova de fogo. Aliás, o Palmeiras tem uma prova de fogo contra o Corinthians lá na casa dele, né? O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que continua no CT Joaquim Grava acompanhando o Timão e mais uma vez traz pra gente as informações. Boa noite, Garrafa. É isso, Michele. Terminou há pouco aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, do presidente Roberto de Andrade. Os jogadores já estão concentrados e, claro, né, é um jogo que vale 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro, mas é um jogo extremamente especial. E o dia do Corinthians também foi especial. Os números fazem com que o Corinthians viva esse momento, né? Só rapidamente passando. São 115 dias de invencibilidade. Amanhã o Corinthians chega a essa marca de 115 dias de invencibilidade. 26 jogos sem nenhuma derrota. Né? São 26 jogos sem nenhuma derrota. O Corinthians não perde há 26 partidas. Nos últimos 6 jogos, o Corinthians não sofreu nenhum gol. É líder do Campeonato Brasileiro. Ele tem 32 pontos, né? Ainda no início da competição, tendo 9 de vantagem para o vice, 10 para o terceiro, o vice é o Flamengo, o terceiro é o Grêmio, e do adversário de amanhã, que é o maior dos seus rivais, podemos dizer assim, no caso do Palmeiras, o Corinthians tem 13 pontos e se vence amanhã, abre 16 do milionário Palmeiras. E isso fez o quê? Fez que, claro, a torcida se mobilizasse e viesse aqui, segundo a Polícia Militar, que esteve também marcando presença, a gente já tem algumas imagens aí, aproximadamente de 700 a 800 torcedores hoje, aqui na porta do CT, manifestando apoio ao Corinthians. Por que desse apoio? Porque amanhã, como é sabido, não é novidade para ninguém, é jogo de torcida única, clássicos aqui na capital, torcida única. Quando é Itaquera, só a torcida do Corinthians. Quando é no Allianz, só a torcida do Palmeiras. Então a torcida resolveu um jeito aí de tentar incentivar os jogadores do Corinthians. Tivemos fogos, foguetório por aqui e ao término da atividade, os jogadores do Corinthians vieram do gramado para saudar os torcedores aqui bem próximo ao portão na sala de imprensa. E nós registramos esse momento, vamos acompanhar como é que foi esse encontro. Dos 700, 800 torcedores que aqui estiveram com os jogadores do Corinthians se preparando para o clássico de amanhã. Os jogadores aqui se aproximando. E aqui à nossa direita, pode observar, aqui a torcida do Corinthians. Chegaram em aproximadamente 300 torcedores. Mas a informação, aqui agora os jogadores aqui respondendo aqui, ó. Aproximadamente 500 torcedores, ó. São 500 torcedores aqui. Esse é o clima do clássico de amanhã. Os jogadores vão lá mais perto ainda, hein? Os jogadores vão chegar lá. Ô, Jô, já tinha visto isso aí, Jô? Já tinha visto? Aí, ó. Jogadores do Corinthians chegando. Já tinha visto algo parecido, Paulo? Como é que sente o jogador nesse momento?
Diferente, né? Diferente, porra, muito bom. Corinthians e Palmeiras é outro jogo, né? Tá certo, tá aí. Fizemos um registro aí, rápido com o Paulo Roberto. Os jogadores vieram agradecer a presença dos torcedores. Tá certo. E o técnico Fábio Carilli, em entrevista coletiva, falou dessa manifestação importante hoje aqui no CT, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Nós estávamos muito envolvidos com o trabalho. Foi uma ideia do Alessandro de chamar alguns jogadores e passar essa ideia, e todos concordaram na hora de vir aqui próximo e retribuir esse carinho de todos eles. É muito importante, o torcedor está sendo muito importante desde o começo, principalmente depois do jogo contra o Palmeiras, que vem a entrega, esses jogadores correndo muito dentro de campo, se doando bastante, né? Mas partiu aqui do Alessandro com alguns jogadores a ideia de chegar próximo a eles. Bom, ficou claro e evidente que foi um dia completamente diferente. Corinthians e Palmeiras jogaram uma única vez nessa temporada, na Arena Itaquera, Campeonato Paulista. 1-0 gol do Jô, com o Corinthians jogando parte do segundo tempo com um homem a menos. E amanhã o Corinthians vai levar a campo o que tem de melhor, Michele. O Fagner, que era dúvida, não jogou a última partida, ficou sendo dúvida no treinamento de ontem, levou o pisão no pé, mas treinou normalmente e está confirmado. Corinthians escalado, sem dúvida. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e o Guilherme Arana. No meio campo, Maicon, Gabriel, Rodriguinho e Jadson. No ataque, Jô e Romero. Este é o Corinthians 21:45. Vai pegar fogo, viu, Michele? É um grande jogo, um grande clássico, e todos os detalhes aqui no nosso Gazeta Esportiva. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Arrepiou, Chicão. Agora mudei, acho que vai dar Corinthians, meu palpite. Olha, você vai de acordo com os fatos. Sério, deu um negócio assim. Não, você sabe como é que é, mulher intuitiva, né? Corinthians! Agora, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, veja que coisa engraçada. A torcida do Corinthians, a gente sabe, carrega o time nas costas mesmo e não tem jeito. O Valmir Cruz esteve aqui, que é preparador físico do Corinthians, ela na entrevista... Valmir Cruz. Valmir Cruz. Ele esteve aqui domingo passado, foi uma entrevista maravilhosa, muito boa. Ele explicou os bastidores da preparação, como é que é feito, com os jogadores que eles separam, o que eles tratam. Ele, quer dizer, não revelou como fazem, mas contou mais ou menos por cima. E ficou claro o seguinte, que o planejamento do Corinthians é muito bom. Mas se não tivesse essa torcida, não tivesse a torcida inflamada do jeito que é, e esses jogos todos que estão acontecendo na Arena, com todas essas vitórias, teve um empate só que foi contra a Chapecoense, porque respeitamos os mortos, na verdade, então, aí ia dar uma confusão danada. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, o que dá tranquilidade para o Corinthians é essa repetição do mesmo time. Sim. Se você perguntar para o meu neto, que tem 6 anos, qual é o time do Corinthians, ele vai te repetir qual é o time do Corinthians. Boa. Que só joga o mesmo time. Então, essa é a diferença do Corinthians para o Palmeiras. Joga o mesmo time, do Palmeiras não é assim. O entrosamento, a força do conjunto, muitas vezes prevalecem, né, em relação a uma técnica apurada. É um time. E realmente o entrosamento do Corinthians é sensacional. Tipo a gente aqui, super entrosado, né, há tantos anos.